Desde quando você tem utilizado a telemedicina na tua prática, né, de consultório? Por que você sentiu assim que poderia começar a utilizar e que era uma vantagem tanto para você quanto para os seus pacientes? Bom, eu utilizo a telemedicina desde que realmente ela foi autorizada a ser utilizada no Brasil, né? Acompanhava algumas coisas relacionadas à telemedicina fora, né? Mas à medida que teve a liberação do uso da telemedicina no território brasileiro, eu comecei a utilizá-la. E no meu caso não foi diferente de outros colegas médicos. Teve um momento em que o local onde eu trabalhava, né, a clínica que eu trabalhava, ela fechou por mais ou menos um mês. E isso me trouxe um grande problema, por assim dizer, porque meus pacientes, para quem não sabe, né, o neurologista é aquele médico que trabalha muito com a área de cognição, de estudo do movimento. Então, meus pacientes têm muita demanda de receita, medicamentos especiais. Então, eu fiquei durante esse período de tempo com uma grande dificuldade de aviar essas receitas, encaminhar essas receitas para meus pacientes. E sem falar que também, além desse problema que foi surgido, a minha renda, que caiu impactado, né, foi diretamente. bem impactado diretamente com isso. Então, assim que foi liberado, eu comecei a estudar sobre o assunto e com aquilo que eu tinha em mãos naquele momento, eu comecei a colocar em prática e achei super interessante nos pacientes que já faziam acompanhamento comigo, em que eu já conhecia a história clínica, as hipóteses diagnósticas, as doenças, as medicações. Então, isso foi muito bom, tanto para mim quanto para meus pacientes, que não ficaram desassistidos em momento nenhum. E até atualmente, depois do retorno do consultório, né, da clínica que eu trabalhava, ela reabriu, mas mesmo assim eu continuei a fazer os atendimentos para alguns grupos específicos de pacientes, e até hoje eu tenho feito isso e tenho gostado bastante, porque um dos medos, né, Asdrubal, a telemedicina como algo que iria distanciar o paciente do médico, mas a experiência que eu tenho é o contrário, é uma aproximação do paciente com o cliente. Quer dizer, perdeu-se aquela questão do horário comercial, né? Isso é uma faca de dois gumes também, né? Mas eu já fiz consultas online em horários alternativos, por assim dizer, né? Domingo, sábado, horário mais noturno, e eu consegui naquele momento auxiliar em algumas situações específicas e até evitar, às vezes, o paciente ir no pronto-socorro em um momento em que todos nós estávamos evitando ir aos hospitais, né? Visto um aumento muito grande dos casos de Covid. Então, eu vi com bons olhos, continuo vendo com ótimos olhos a telemedicina, como realmente um facilitador e algo que aproxima o paciente do médico. Meus professores lá na época da faculdade falavam, olha, médico, medicina, você vive em função do paciente, então é mais uma ferramenta para trazer auxílio para aquele nosso paciente, seja através de uma orientação, uma teleorientação, ou uma prescrição de uma medicação. Então eu comecei com a telemedicina desde então. E realmente eu vejo que me facilita muito em vários momentos. E a cada dia que passa, com as novas ferramentas e também com as dicas que eu recebo no curso que eu tenho feito lá com você, eu tenho me sentido cada vez mais seguro com o uso da telemedicina e fazendo isso com mais segurança, mais desenvoltura, e realmente eu tenho muito a agradecer a você, viu, Asdrubal, porque você está me poupando um tempão. Em vez de ter que ficar procurando a informação igual um louco, agora está vindo tudo mastigado para mim lá no curso. A ideia é essa, né? Que o curso seja mesmo para poupar tempo, né? De quem faz. E você falou desse lance, né, de encurtar, né, a distância, né, com o paciente, de você poder fazer o acompanhamento dele, né? Tem estudos mostrando, né, na tua área, né, na neurologia, tem estudos mostrando muito a questão da assistência ao paciente que sofreu um acidente vascular encefálico, né? Para ganhar tempo para fazer, de repente, aquelas drogas, né, trombolíticas, né? Então, já existem centros, né, que o paciente é atendido num local que não faz a droga trombolítica, mas ele entra em contato com o neurologista, eles avaliam a situação e já é encaminhado, né, para fazer aquele atendimento, né? Que é fundamental fazer dentro de uma janela de tempo, né? E a telemedicina ajuda nisso, por exemplo. Isso é fantástico, na verdade, né? Porque quanto mais rápido esse paciente é atendido,
menor risco dele ter uma sequela. Então, Sim. Tempo é cérebro, né? Na É, cardiologia fala que tempo é tempo é coração. músculo. Na Da neurologia, tempo é cérebro. Então, a equipe médica de um pronto atendimento, já estando preparada frente a um paciente com uma suspeita de um AVC, as condutas a serem tomadas lá vão ser feitas de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica, e com isso, a chance de uma lesão que poderia causar uma incapacidade gravíssima no paciente ser minimizada é muito grande. Então, isso é uma boa utilização, uma excelente utilização da telemedicina. E parece que algumas cidades têm feito isso muito bem, inclusive. Isso aqui na nossa região estão implantando esse sistema. Quando você iniciou, você chegou a ter, né, alguma objeção assim de falar assim, eu acho que isso daí não é para minha especialidade, porque talvez eu não consigo fazer um exame físico completo. Você sentiu essa restrição no início, essa objeção? Realmente, no início, a gente tem um certo receio com relação ao que está por vir, porque não existe um filtro muito bem feito, né? Então, quer dizer, você não sabe se o paciente que está solicitando a consulta está numa situação aguda e que precisa de um exame físico imediato e direto, né? Ou é um paciente com uma doença crônica que só está precisando de uma receita, de um medicamento, porque, por exemplo, tem uma epilepsia, precisa de uma receita do anticonvulsivante, não conseguiu obter essa receita durante a semana com o médico, por vários motivos. Às vezes o médico está num congresso, ou está doente, ou realmente não está atendendo mais. Então, no início, eu senti realmente esse receio, mas com o passar do tempo eu fui vendo que existe toda uma segurança com relação à telemedicina e, claro, uma limitação. Aquilo que eu vejo que não tem possibilidade de ser resolvido numa consulta online, eu oriento o paciente, olha, existe uma limitação técnica aqui nesse momento, eu preciso estar te examinando. Algumas vezes o paciente estava na minha cidade e no dia seguinte eles foram ao meu consultório, eu examinei e realmente não era uma situação grave, enfim, que era eletivo. Então, ou outros pacientes que estavam em outras cidades, eu orientei a procurar um serviço de urgência, falar, olha, realmente existe uma possibilidade de uma doença mais grave, você deve procurar um pronto atendimento. E nesses casos, inclusive, eu fiz um relatório falando, olha, encaminha o pronto atendimento, avaliei o paciente em situação tal, em consulta por telemedicina, minha suspeita é que ele tenha um quadro de uma encefalite ou uma hidrocefalia e por aí vai. Então, mas a cada tempo que eu tenho utilizado mais essa forma de atendimento, eu tenho visto que resolutividade é muito grande. Ainda mais quando você faz uma anamnese bem feita. Então, quando você faz uma anamnese bem feita, eu acho que a segurança nossa aumenta de uma forma significativa. E também para aqueles colegas que têm mais insegurança de fazer a consulta online, a telemedicina, a sugestão que eu faço é de oferecerem para os pacientes deles com alguma doença crônica essa possibilidade de consulta. Geralmente, na minha experiência, os pacientes são muito receptivos, eles olham com bons olhos. Então, uma vez que você faz uma consulta online com um paciente que você já conhece, você tem um pouco mais de segurança. No meu consultório, isso tem acontecido algumas vezes. Eu tenho um consultório que tem uma frequência, uma prevalência muito grande de pacientes com demência. Então, esse paciente precisa de toda uma logística para estar presente ao consultório. Então, às vezes, precisa de mais de um filho estar vindo à consulta, um serviço de táxi adaptado. Então, realmente é uma coisa assim que demanda um gasto de energia, por assim dizer, de todos. De todos, né? Do paciente e da família, né? Do paciente e da família, principalmente do paciente, porque o paciente entra realmente num estado de estresse muito grande. E nesses pacientes eu já tenho feito isso. Olha, eu acho interessante que a próxima consulta seja feita via telemedicina,
Eu tenho alguns pacientes que já fazem esse acompanhamento dessa forma, tem ajudado tanto o paciente quanto a família. E a maior parte deles, dos familiares, tem se mostrado muito receptivos com essa ideia. Achado fantástico. Assim, Ó, família, que ótimo, vai ser muito bom, porque realmente é muito complicado, às vezes, trazer o papai ou a mamãe aqui no seu consultório.